Boa noite, igreja, graça e paz. É um privilégio, estar aqui, neste lugar, em casa, podendo trazer a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus, pela rica oportunidade de estar trazendo a palavra no dia de hoje. Em segundo lugar, pastor Leleco, que confiou a palavra sobre a minha vida. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, o seu ministério, a sua casa. E é um privilégio estar aqui hoje, diante de pastores que me inspiram, não é nenhuma demagogia, ter o pastor Daniel, que para mim é um profeta, se não o maior da casa. Ele está aqui hoje. Eu tenho a honra de dizer isso para ele, pastor Wesley, pastor Xandão e pastora Natasha, ter essa honra de estar aqui aos 45 do segundo tempo, pastora? Mas sempre dá tempo. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no texto de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5. Mateus 8, a partir do verso 5. Eu já quero liberar algo para você nessa terça profética, que se eu estou aqui em cima hoje, é porque Deus trouxe uma palavra para o seu coração. Porque nós cremos que Deus, Ele faz infinitamente mais do que pensamos e do que imaginamos. E para mim estar aqui hoje, Deus moveu os céus e a terra. E eu vou dizer para vocês no decorrer da palavra, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Então, se você entrou por aquela porta hoje desanimado, dizendo que não dá mais, que acabou, nós estamos vivendo um ano da profundidade, e você pode estar dizendo nessa noite: mas eu estou tão raso, tão rasa ainda. Hoje é o dia que o Senhor separou para você mergulhar nele, porque nós sabemos que onde a presença do Espírito Santo está, há transformação. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim, o texto da minha Bíblia diz: a cura do servo de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares nos céus, mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Igreja, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós te agradecemos pela palavra que foi lida neste momento, que nós possamos ter entendimento dela nesta noite. Pai, o Senhor me esvaziou e ainda continua me esvaziando,
para que eu encha e transborde do seu querer, da sua glória sobre os nossos irmãos e irmãs nessa noite. Pai, nós entendemos que pessoas entraram por essa porta com o coração feridos, abatidos, desamparados. Pessoas entraram aqui hoje sem destinos, mas o Senhor me trouxe aqui para trazer uma palavra de ânimo, de coragem, de fé, de cura, de libertação, porque nós sabemos que onde o Senhor está, há poder no seu nome. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor, é o que nós te agradecemos nessa noite e bendizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa história é uma história muito conhecida, muitos já devem ter pregado aqui inúmeras vezes em cima deste altar, e se tivesse que colocar um tema nessa mensagem hoje, esse tema seria: uma palavra do céu muda decreto na terra. E eu já quero fazer uma pergunta para você nessa noite: qual foi a palavra do Senhor que Ele liberou sobre a sua vida, que você já se esqueceu? Muitos receberam palavras proféticas nesse ano, e devido ao decorrer da luta, das dores, das perdas, se esqueceram da palavra que foi liberada na sua vida. E esse homem, ele traz uma fé para nós que não é uma fé costumeira de se ver. A Bíblia vai dizer que esse centurião, ele era um líder romano, ele era um centuri, que diz que o significado da palavra centúria significa que ele cuidava de 80 a 100 homens. Ele era um líder romano. E se nós nos aprofundarmos na palavra, nós vamos ver que esse homem, ele não andava com Jesus, ele não comia com Jesus, ele não se relacionava com Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que ele teve uma fé extraordinária. E quando nós vamos na palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que ele não era judeu, ele era gentil. E se nós trazermos para nós no dia de hoje, nós somos gentil, nós não somos judeus. E eu já quero trazer uma reflexão para você nessa noite: o que está te impedindo de ter uma fé como a fé desse centurião? Quais são os percalços da vida que está te tirando a visão que o Senhor já entregou para você? Esse centurião, a Bíblia vai relatar em Lucas, que é um texto paralelo, que ele tinha uma boa relação com os judeus. Então ele já era diferente. Ele era romano, mas a Bíblia diz que ele tinha uma boa relação com os judeus. E aí nós já aprendemos que o coração dele era diferente. A Bíblia vai relatar para nós em Lucas que ele até permite que os judeus construam uma sinagoga. Então ele tinha um perfil romano, mas o coração dele já estava, não vou dizer contaminado, mas estava já sendo cheio, porque ele ouvia de Jesus. E quando nós vamos trazer a contextualização dessa palavra, eu trago uma apresentação para vocês que diz assim: a importância de ter fé com um coração bondoso e crer no Senhor, independente das circunstâncias, abençoará não só você, mas aqueles que os cercam. Não só você, mas a todos aqueles que os cercam. Esse homem, ele não foi até Jesus para pedir algo para ele. Esse homem foi até Jesus para pedir algo a um servo. E quando nós vamos na palavra de Deus, ele diz que ouviu falar de Jesus.
E olha o que Paulo traz para nós, em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, por que muitas das vezes a nossa fé, ela se esfria? Sendo que nós vemos aqui de terça, de domingo de manhã, domingo à noite, existem GPs de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, e nós ouvimos: a minha fé está meia fria, está meia pequena. Só que a palavra de Deus diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós possamos jogar um monte sobre o mar. E o que o Senhor vem nos ensinar sobre uma fé do tamanho de uma mostarda? Muitas das vezes as pessoas acham que a fé do tamanho de uma mostarda, de um grão de mostarda, é uma fé pequena. Só que o Senhor nos ensina que é uma fé poderosa. É uma fé com potencial, com dimensões que nós nem conseguimos enxergar, porque o grão de mostarda, ele vira uma árvore linda, que a palavra de Deus vai dizer que é para colocar os pássaros dentro dela, para eles descansarem, para eles comerem, para eles beberem água. E como anda a sua fé hoje, meu irmão e minha irmã? Se você fizer uma introspecção de você hoje, alguns segundos eu te der para você dizer assim: Pai, como anda a minha vida? Como anda a sua fé? Qual é o milagre que você ainda está esperando em 2025, que ainda não aconteceu? Jesus disse para o centurião: eu vou curá-lo. Ele afirmou. Lamentações 3:25 diz assim: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que os buscam. Como tem sido a nossa busca para com o Senhor? Como tem sido as nossas orações, as nossas leituras, os nossos jejuns, quando ninguém está vendo? Porque aqui dentro da igreja a gente se apresenta bonito, a gente canta, a gente louva, a gente põe a melhor roupa, a gente passa o melhor perfume, mas e no íntimo? Como está a sua busca hoje? Lamentações diz que para aqueles que o buscam, a palavra do Senhor vai dizer que aquele centurião, ele foi de encontro a Jesus. Ele não ficou esperando, ele não ficou parado, ele não ficou omisso, mas ele foi de encontro a Cristo. E diante dessa atitude, ele chama a atenção de Jesus. E é isso que é interessante, chamar a atenção de Jesus. Uma coisa é você conhecer o Pai, outra coisa é o Pai te conhecer. Eu tenho certeza que os pais que estão aqui na nave da igreja, quando ouvem a voz do seu filho, você reconhece de longe. Será que Deus reconhece a sua voz? Será que você busca o suficiente para Deus saber da sua voz de longe? Esse é meu filho, essa é minha filha. Nessa noite o Senhor me trouxe aqui para te dar um direcionamento, porque essa palavra de Deus nos chama atenção, porque esse homem, ele não
andava com Jesus. Só que nós continuamos, por quê? Porque o Senhor, tudo que Ele faz tem um propósito. E qual era o propósito aqui? Porque Jesus, Ele diz aqui na palavra de Deus, que Ele nunca viu uma fé do tamanho deste homem. Ele diz assim: eu nunca vi uma fé em Israel. Então ele está querendo dizer para nós que a fé do centurião, ela é maior que a fé de João Batista, que o próprio Cristo diz: não há homem igual a João nascido de mulher. Por que será que a fé desse homem é tão poderosa ao ponto de chamar a atenção de Cristo? Randy Clark vai dizer que Deus fica mais impressionado com a sua fé do que com a sua teologia. Hoje, infelizmente, nós vivemos um mundo de rótulos. Que você é o que você tem. Se Jesus olhasse para a aparência daquele homem, um romano, um soldado, que dava ordem e desdava ordem, que provavelmente matou muitos judeus, o que Jesus falaria dele? Eu tenho certeza que quando muitos souberam que seria eu que trazia a mensagem hoje, se espantaram. É aquele cara cheio de tatuagem, né, tal. Quem é ele? Só que o Senhor nos vê no secreto. O Senhor está te vendo no secreto. Existe uma frase muito conhecida que se hoje te acusassem de cristão, você teria prova suficiente para se defender? Ou se olharem para você, não vão distinguir se você é crente, se você é do mundo? Isso é tudo igual. Gálatas 5,6 diz assim: a fé que opera por amor. Agora eu quero entrar na mensagem. Esse centurião, ele tinha um coração amoroso. E a palavra de Deus diz que Deus conhece o nosso coração. Porque a fé desse homem foi maior de Israel, porque a fé dele operava em amor. Ele entra na atmosfera de Deus, e uma palavra dele muda tudo. Como que nós possamos acessar essa atmosfera? No Novo Mandamento o Senhor diz que é o amor. As leis ficaram para trás. Agora nós vivemos pela graça. E como anda o seu amor para com o seu irmão? Eu não vou nem dizer pelos familiares, mas pelos seus amigos da igreja, do trabalho. Você é o que estende a mão ou você é o que aponta o dedo? As circunstâncias podem mudar, mas a fidelidade de Deus é eternamente constante. Nós não devemos viver por circunstâncias.
Nós devemos viver firmados na palavra. Ela é imutável. Deus não muda porque você está triste, porque você está cansado, porque você está de birra com o seu irmão, porque você não ganhou no joguinho que você fez lá no futebol, na aposta. Nós falamos isso nos Strongs. Homens fortes. Esse centurião, ele tinha um perfil de homem fortes. Nós temos um lema aqui no Strong, quem vem, né, tem muita carinha aqui que nós vemos que não vem, né? Bastante homem, dá para nós lotarmos esse lugar aqui no próximo encontro. Leão anda com leão. E esse centurião, ele andava, diz a Bíblia, que com em torno de 100 homens. Mas o que chamou a atenção dele, de Jesus, não eram os músculos, não era o capacete, não era a armadura, mas era o que tinha por dentro disso tudo. O coração quebrantado. Eu quero destacar 3 pontos para nós nessa noite, para que nós possamos sair daqui com um pouco mais de entendimento sobre esse texto. Primeiro ponto, a fé. A fé desse homem era evidente, não tinha como questionar a fé dele. A Bíblia diz que ele diz, uma palavra pode curar o meu servo. E quando Jesus diz, não, mas eu vou lá, ele diz assim, não, eu não sou digno que você entre na minha casa. Trazendo para os dias de hoje, quem de nós é digno que o Senhor entre na nossa casa? Nós não somos dignos. Hebreus 11:1 nos diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus é suficiente. Ah, mas eu quero que o pastor coloque a mão na minha cabeça porque eu vou ser curado. Amém. Existem homens e mulheres que são, sim, usados para curar, libertar, exortar. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das que se não veem. Eu tive um episódio na minha vida que eu tenho um Golden, ele vai fazer 6 anos agora, e há 3 anos atrás esse Golden ele foi diagnosticado com um tumor na cabeça. Eu trouxe aqui numa clínica conhecida que tem em Muriaé, Dr. Rafael, e nós sedamos ele, que ele já tinha 40 quilos, e nós levamos ele para fazer um raio-x, e o tumor constou 7 centímetros, mais ou menos. E quando eu descobri aquilo, eu falei, Senhor, e agora? Aí ele falou assim, toda semana você vai ter que aplicar uma injeção nele, e todo mês você vai ter que levar ele em Juiz de Fora, porque é só lá que tem tratamento de câncer para cachorro. Eu falei, Deus do céu, tem que ir para Juiz de Fora todo mês. Falei, não. E eu cheguei em casa e o Senhor sussurrou no meu ouvido assim, você não fala que cura? Você não fez escola de cura? Você não é da intercessão, do profético? Ora, coloca a mão sobre ele. Eu falei, gente, vou colocar a mão sobre um cachorro. E não só orar, faz um jejum. Amém. Fiz 1 semana só de líquido, só bebendo líquido. Orei pelo Petros. 1 semana depois, eu coloquei a mão sobre a cabeça dele. Não tinha cisto nenhum. Trouxe para o doutor Rafael aqui de Muriaé. Falei, doutor, faz o raio-x de novo.
Ele fez o raio-x, não tinha nada. Eu olhei e falei, doutor, o que é isso? Ele falou, não sei. Eu falei, eu sei, é o Deus Todo-Poderoso que opera milagres. E 2 semanas depois, o pai do Petros morre com um tumor de 10 centímetros na cabeça, com 10 anos de idade, lá em Carangola. Então já era genético o que estava vindo. A fé também é o que nos mantém em desenvolvimento para que possamos expressar criatividade e excelência de maneira que cause um grande impacto ao nosso redor. Qual é o impacto que você está causando ao seu redor? Quando as pessoas falam de você, elas falam o quê? Se nós formos falar sobre identidade, na Bíblia, esse homem, em nenhum lugar aparece o nome dele. Em nenhum lugar tem o nome do centurião de Cafarnaum. Os meus pastores, que são mais estudados que eu, tem nome? Não tem. The Chosen inventou um nome, né? The Chosen inventou Gaio. Mas a Bíblia só tem um centurião conhecido, que é Cornélio, que é de outra região, que é uma outra história em Atos dos Apóstolos. Então Cristo vem dizer para nós aqui, não importava a identidade dele, importava a fé que ele carregava. Hoje o Senhor vem dizer para nós, nada importa para o Senhor, se você não tiver um coração voltado para Ele. E o Senhor me disse, quando eu entrei por aquelas portas, existem corações feridos na igreja. Esse homem, ele nos demonstra que ele tinha uma fé transbordante. Porque a Bíblia vai relatar que ele já tinha mandado alguns judeus ir procurar por Jesus. Então não foi naquele momento. Ele já tinha uma fé no coração dele. Quem que você tem ido buscar conselhos? Quem tem sido as suas influências? Quem tem te discipulado? Isso vai influenciar os sentimentos que você vai aflorar. Com quem você tem andado? A.B. Uber vai dizer que a fé transforma herança espiritual em realidade. Quantas promessas você recebeu que já foram realizadas? E nós nos esquecemos no meio do caminho. Se eu for buscar só em 2025, tanto de revelação que eu tive, antes de subir no púlpito eu tive 2. Uma do irmão César e uma do pastor Xandão. O canal está aberto, o véu foi rasgado. Só depende de nós. Segundo ponto. O amor. Esse é o mais doloroso. Esse é o que pega na ferida. E esse é o que, muitas das vezes, é o que está te afastando de não receber o milagre que Deus quer entregar na sua vida. O amor é o que as pessoas mais querem e tentam alcançar, muitas das vezes, a qualquer custo e sem medir as consequências. Algumas vezes em lugares errados e de maneiras erradas. Irmãos, se nós não armarmos dentro da igreja
Já tem pessoas que saíram da igreja porque acharam um amor lá fora e nunca mais voltaram. Quantos que vocês lembram aí do lado da cadeira, que sentava com você, que dava glória, que era uma bênção, e hoje está dançando micareta, bloquinho, nas ruas? Ah, a culpa é de Jesus, a culpa é de Deus, a culpa é dele. E nós, como que nós temos amado as pessoas dentro da nossa igreja? Aquele logo ali, ó, aquele logo me chama a atenção desde o primeiro dia que eu entrei aqui, em 2021. Quando eu entrava pelas portas com a Áquila, ainda não tínhamos a Raabe. Eram meia dúzia de pessoas que olhavam na minha cara. Eu cheguei no gabinete da pastora Rosângela e falei: pastora, apaga aquela frase, porque de família para pertencer nós não temos nada. E eu vou dizer para você que eu estou fazendo 5 anos de metodista, ainda tem gente que não olha na nossa cara. Só que nós somos uma família para pertencer. Se vocês não amarem as pessoas, aqui na igreja, elas vão tentar achar esse amor no mundo, e quando acharem, vão se desviar. Por quê? Porque um amor verdadeiro, ele é transformador de vidas, e temos o privilégio de estabelecer o clima do amor do céu na terra. Nós temos o poder de influenciar as pessoas com amor, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, na nossa vizinhança, na família, e o melhor, termos um padrão bíblico ilustrado no sacrifício de Cristo. Nós temos um manual de como amar. É a mesma coisa de nós irmos fazer uma prova com consulta e tirar 0. Porque nós temos preguiça de praticar. Bill Johnson vai dizer assim: a prova real do amor é quando somos capazes de amar quem é desagradável e quem é incapaz de nos retribuir. Olha o que o Bill Johnson está dizendo. Porque eu amar o meu pai e minha mãe, em memória, né? É fácil. Agora, e amar aquele que eu não... O mundo fala que o santo não bate, né? O santo não bate. Aí o cristão vai e fala a mesma coisa: o santo não bate. O amor custa, mas o retorno, ele é eterno. Sabe que nessa noite nós estamos dispostos a mudar? Eu sei que nós não vamos conseguir amar com amor ágape, mas um amor que eu saiba pelo menos o nome das pessoas que estão aqui hoje. Ah, mas nossa igreja é grande. E daí? São seres humanos. Esse ano nós tivemos tantas perdas dentro da igreja. Será que alguém ligou para alguém? Eu perdi meu pai e minha mãe. Alguém veio me dar um abraço, mandar estou aqui. Esse é o amor que Deus quer que nós praticamos. Pastor Wesley esteve na minha casa, pastora Rosângela, pastora Késia. E a Tainá Cristina esteve na fundação.
Uma irmã teve na fundação para me dar um abraço, dar uma palavra de consolo. Três, obediência. Jesus disse: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Ele foi curado. Esse homem nos ensina que a obediência a Deus nasce de uma humildade genuína e do reconhecimento de sua autoridade soberana. Esse centurião, ele era chefe, ele era líder, ele mandava, ele desmandava, provavelmente ele era arrogante, porque ele era um homem de posicionamento. Só que a Bíblia diz que ele teve uma humildade genuína. Nenhum diploma, nenhuma carteirinha, nenhum relógio, nenhum carro, nenhum sapato, nada disso era maior do que o coração dele. E ele aprendeu uma coisa: fé na palavra de comando. Isso nos ensina que a obediência a Deus não se baseia em sentimentos, ou na necessidade de ver para crer, mas na confiança inabalável na eficácia da palavra de Deus. Na eficácia da palavra. Aí você pode perguntar para mim: mas se Deus curou o câncer do seu cachorro, por que Deus não curou o câncer do seu pai? Porque não era vontade soberana dele. Nós entendermos quando é a vontade soberana do Pai, muda todas as coisas. Igreja, a sua obediência abrirá portas inimagináveis. Só que obedecer dói. Obedecer cansa. Ontem teve a nossa confraternização e eu mandei mensagem para a Nete e para a Deise. Falei: Deise, Nete, eu fui para o monte sábado de manhã, fui para o Strong sábado à noite, fui para a Santa Ceia domingo de manhã e tenho que estar na igreja terça à noite. São 500 quilômetros. Vocês me liberam da confraternização? Porque eu estou de jejum também, só estou bebendo água. E eu quero me esvaziar mais e me encher dele. Do que nós temos se alimentado? Qual tem sido a nossa prioridade? Às vezes 5 minutos da igreja eu não quero ir. Eu estou cansado. Depois eu vou. Outro dia. Ou o seu amor genuíno por Deus faz com que você faça qualquer coisa por Ele. Janeiro profético, eu ando mais ou menos 1.300 quilômetros em 12 dias. O carro chega até chorar. Mas ali, ó, firme. E num dos dias do janeiro profético desse ano, eu olhei para a Áquila e falei assim: nossa, é só os grandes que fazem essa ativação profética, porque é um evento, né, do pastor. É algo poderoso. Aí no 12º dia o pastor manda mensagem para mim: Rafael, você vai fazer a ativação profética. Eu falei: uau, então não é só os grandes, os pequenininhos faz também. Como o pastor Aladir disse, né, aqui domingo: eu sou o pequeno da casa. Imagine ele com tamanha sabedoria, com tamanha bagagem, ele se declarar o pequeno da casa. Olha o coração daquele homem, gente. Eu pensei: se ele é o menor da casa, eu sou o quê? Eu sou o cisco da casa. Só que eu tenho uma notícia boa para te dar. É esses que Deus gosta de usar. Muitas das vezes o movimento é barulhento, mas não tem unção.
Muitas das vezes a teologia é boa, mas não tem a presença, não tem o sacrifício, não tem a busca. E esse centurião vem nos mostrar isso nesta noite. Não importa a situação ou momento que você estiver vivendo, obedeça a Deus, confie nele, sabendo que o Senhor tem o melhor para você. Quem crê que o Senhor tem o melhor para você? Eu fiquei 1 mês dentro da fundação. E o pastor Alexandre disse assim para mim, o homem que está aqui, ó, pode falar que é mentira. Rafael, presta atenção, porque nesses dias que você vai ficar lá dentro, vão ser os dias que Deus vai revelar as suas melhores pregações. E eu fiquei atento, porque eu tenho uma meta de ler livros. Todo ano eu quero ler mais livros que eu li o ano anterior. E todos sabem que eu fui para a Amazônia, no meio da Amazônia, minha mãe teve que ser entubada, eu saí correndo da Amazônia, 16 horas para chegar em São Paulo, cheguei lá, só deu tempo de me despedir dela, ela veio a falecer. Em 1º de setembro eu perdi a minha avó, a mãe dela. E dia 2 de agosto meu pai veio para Minas para ficar comigo, e no dia 7 de agosto nós internamos ele a primeira vez, ele ficou mais uma semana em casa, passou o aniversário dele conosco, eu comprei um bolo para ele ainda, ele comeu o bolo, e depois ele internou dia 6 de setembro, e não saiu mais de lá de dentro. Só que enquanto eu estava lá dentro, eu falei assim, Deus, antes do meu pai vir, eu falei assim, pai, eu não vou conseguir cumprir o meu propósito esse ano, me perdoa, porque eu tive tanta tribulação que eu não consegui ler os livros. Aí Deus deve ter olhado lá de cima e falado assim, você não conseguiu? Espera aí. Ele me colocou dentro da fundação, 30 dias, eu li 9 livros. Só que não só isso, o momento que eu estava lá dentro, o Senhor usou um homem que, meu pai passando com ele, assim, cheio de cabos, olhou para esse homem e disse assim, vamos jogar uma bola? Aí o homem olhou para ele assim e falou, ô varão, vamos jogar. Aí o varão, eu já falei, opa, esse cara é diferente, né? Varão, falou varão é diferente. E meu pai foi embora comigo para a arinha que a gente fica ali, uma área onde o pastor Xandão já gravou uns vídeos lá. E quando eu voltei no outro dia, Deus preparou um cenário. Por isso que nós temos que estar de olhos abertos e ouvidos atentos para o que o Senhor quer fazer conosco. Porque não existe lugar nem situação perfeita. Existe um coração quebrantado para seguir as ordens que Ele dá do céu para a terra. E de repente chega um grupo da Igreja Batista, a PIB, cantando louvor, umas meninas tudo fantasiadas de roupa de ministério infantil. Aí passa para lá, eu olho aquilo e falo, Deus, o que é isso? Aí quando volta eu olho assim, fito assim, eles vêm, a menina fala assim, posso ir aí? Eu falei, pode. Ela entra, é você? Eu falei, não, meu pai. Posso cantar um louvor? Pode. Ela vai e me canta Bondade de Deus. Quem me conhece sabe que é um hino que eu levo para a minha vida. Eu falei, uau, existem 5.000 louvores, ela vai cantar Bondade de Deus? Amém. Essa equipe sai, eu converso com eles um pouco, falo, a gente nem ia vir para a ala de adulto, que a gente não é da ala de adulto, a gente é da ala de criança, mas sobrou uns minutos, a gente passou, viu você, entrou e cantou. Falei, amém. Deu 1 hora depois, quem chega no nosso quarto? Pastora Rosângela. Ela entra, meu pai muda o semblante. Falei, essa mulher tem que ficar aqui no hospital com meu pai todos os dias. Que parecia que não tinha mais nada. Não, vou lá na igreja, vou congregar com vocês. Tal. Eu falei, meu pai se converteu em segundos. Ela fez uma oração e foi embora. De repente eu vejo aquele homem, que meu pai brincou com ele lá num dia anterior, encostado no balcão. E eu chego nele e falo, rapaz, tudo bem? Como você está? Aí ele bate o celular assim no balcão. Fala, 30 dias. Esse paraibano forte, o câncer levou ele.
Aí eu engasguei, não sabia mal o que falar. Ele falou, mas eis que te digo. Eu falei, opa. Eu, Senhor, estou te guardando aqui dentro, porque o que eu tenho para colocar na sua mão, se eu colocar na sua mão agora, virará maldição. Mas quando você sair daqui, você está preparado para algo grande que eu tenho na sua vida. E para quem me conhece, é mais íntimo, sabe que eu tinha aberto mão de estar com a equipe do Randy Clark no VOA 2025. Eu fui selecionado para ser um dos intercessores da equipe da Global. E eu cheguei na pastora Rosângela e falei, pastora, eu vou ou não vou? Ela falou, o que seu coração está dizendo? Eu falei, eu quero cuidar do meu pai. E aí no dia 19 de setembro, eu vi o último respirar dele. E o que eu quero trazer para você nessa noite, com essa reflexão? Não é o ambiente que você se encontra, mas é a forma que você está disposto a ouvir a voz dele. No pior cenário da minha vida, Deus usa um homem que eu nunca vi na vida, para dizer, olha, estou te guardando, quando você sair, você vai viver dias extraordinários. Eu saí, busquei meu diploma de teologia na igreja da cidade. Terça-feira conversei com a pastora Rosângela, uma conversa séria. Ela disse, você está preparado, mas você precisa fazer o POV. Aí eu, amém, pastora, mas eu não quero ir para nenhuma igreja, não quero coordenar nenhuma igreja, não quero ser líder de nenhuma igreja, eu quero ficar na central, eu quero aprender com os meus pastores, eu quero ser discipulado, eu quero ter oportunidade de pregar na central. Aí sim a gente pensa em algo diferente. Na quarta-feira, 5 horas da manhã, o dia seguinte, o pastor Leleco manda assim, Rafael, podemos contar com você? Aí eu, na hora, claro, pastor, Marambaia. Ele, não, central. Ainda bem que eu estava sentado. Minha pressão baixou. Eu não sabia o que falar para ele, esperei. Ele pode ver que a mensagem chegou depois de uns 10 minutos. Domingo eu cheguei na pastora Rosângela, o pastor Leleco estava até do lado, falei até baixinho. Falei, a senhora conversou com o pastor Leleco no outro dia? Aí ela, não falo com ele desde que eu voltei de Israel. Eu falei, então Deus ouviu. Porque ontem eu falei para a senhora que queria ter oportunidade de pregar na central. E no dia seguinte, o pastor Leleco me convida. Se tivermos obediência, Deus sempre proverá o cordeiro. Abraão, sai da sua terra, sua parentela, e vai para a terra que eu te mandarei. Em 2019, numa nave de 500 pessoas, eu recebi uma profecia. Sai da sua terra, sua parentela, e vai para a terra que eu te mandarei. E não satisfeito, eu falei, não é comigo. Pastor José Gonçalves diz assim, tem um homem na nave da igreja, no outro dia, com 700 mulheres e 50 homens, encontro nacional de solteiros. Eu saí do interior de São Paulo, fui para lá, a Áquila saiu de São Francisco do Glória e foi para lá. E Deus fez um movimento que eu conheci a Áquila. E Josué Gonçalves disse assim, tem um homem na nave da igreja que tem uma Mercedes, vai andar 700 quilômetros e vai conquistar a mulher amada. Eu bati a mão no bolso, eu tenho uma Mercedes. E fiquei com os quilômetros, né, porque eu sou meio ruim de memória. Falei até para o pastor Felipe, que eu vou pedir umas Ritalina emprestadas. Cheguei no final do encontro, sábado à noite, falei assim, quantos quilômetros é daquele lugar que eu nunca vi no mapa até aqui São Paulo? Ela, 700. Eu falei, opa, peraí então. Você viu o carro que eu estava andando aí com os meninos aí na cidade? De teto solar aberto, pagando de bonitão? Ela falou, eu vi, você tem uma Mercedes, né? Tipo, grande coisa. Eu falei, não se atenta na Mercedes, se atenta na palavra.
e nós oramos um mês. E no último dia, domingo, eu ia vir para cá na segunda-feira, olhei no mapa, falei, gente do céu, só tem mato naquele lugar. Nunca vi falar em Muriaé. Ela nem falou São Francisco do Glória, para mim não desistir. Ela falou Muriaé. Aí joguei no mapa, eu falei, meu Deus, 700 quilômetros mesmo. Falei, se eu for lá e essa menina me dá um fora, eu vou jogar o carro no primeiro barranco que eu ver. Vou andar 700 quilômetros à toa. Aí o pastor da nave da minha igreja disse, tem um homem na nave da igreja, sai da sua terra, sua parentela, e vai para a terra que eu te mandarei. E eu entrei dentro daquela Mercedes com um monte de roupa. Rasguei o diploma de educação física. Ministério de Ação Social, 6 anos de igreja. Fui atrás da palavra, da promessa. E dia 7 agora nós fizemos 6 anos de casados. Temos a bênção que é a Raabe. Em São Paulo eu tinha um sonho de conhecer Cancún. Falei, eu quero conhecer Cancún. Aí eu deixei de ir para Cancún para ir no encontro de solteiro. Porque eu tinha uma coisa com o David Leonardo. Falei, eu quero ver esse homem. Fui lá, tirei foto com o David. Não tirei foto com o David Leonardo. Ele assinou nessa Bíblia aqui, que eu ganhei. Só que ali tinha um mistério. Josué Gonçalves falou assim, eu preciso de 100 pessoas que doem R$2.000, porque nós estamos construindo um retiro de casais para fazer com que eles se reestruturem, né? Casais brigados, na época, em 2019. Eu falei, você está doido? R$2.000, eu já paguei para vir aqui, gasolina. Quando ele falou assim, você vai viver os dias mais extraordinários da sua vida. Eu era o primeiro, lá na frente, dando o dinheiro. E de lá para cá, eu tenho vivido o extraordinário de Deus. Um menino que mora na roça lá, na roça, eu moro na roça. Antes de ontem eu matei uma cobra dentro de casa. Já fui em mais de 14 países, já vivemos muitas coisas sobrenaturais de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Se você analisar a palavra de Deus, você vai ver que a maioria dos milagres de Jesus, as pessoas saíram das suas casas, de onde se encontravam e foram ao encontro dele. O que você está esperando para vir ao encontro de Jesus nessa noite? A palavra de Deus vai dizer em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, por que não aconteceu ainda? Posicionamento movimenta o sobrenatural de Deus. Por que não aconteceu ainda, Senhor? Eclesiastes 3:1 vai dizer assim, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu.